Olá, aluno ano, tudo bem com vocês de novo? Sim, eu aqui novamente, mais uma aula comigo, Jefferson, né? Ciências, seguindo em frente com o nosso conteúdo. Tiveram com a professora Caroline, ácidos 1, comigo, ácidos 2. E agora o que teremos? Bases. Estão vendo essa imagem bonita? Sim, essa coisa branca, parece o quê? Um pó branco que é extraído de rochas. Já ouviram falar em algo chamado cal? O cal é extraído de rochas. Esse cal em especial aqui, ele já passou por uma transformação, quando ele se mistura com água e se transforma numa substância chamada calcário. Não é só a chegada de água, também depende da chegada de cálcio. Então, mais átomos de cálcio, mais moléculas de água, transforma essa cal em calcário. Uns átomos de carbono também entram na fórmula no meio, mas esse calcário é interessante porque ele é extremamente duro, muito utilizado para construção. Você já deve ter visto em construção civil, usando a cal para dar acabamentos, correto? Pois é, mas você sabia que tem um monte de calcário na fórmula do cimento? E o cimento é muito duro, não é? Muitas rochas são calcárias e ela é utilizada para quê? Pavimentação de ruas. Então, estradas de chão, que ele joga aquelas pedras esbranquiçadas, é calcário aquilo. É uma rocha muito dura, não é das mais duras das rochas, porém, ela tem uma dureza muito grande e tem origem nesses processos naturais da água reagir com algumas substâncias. Só que essa reação especial forma um grupo de substâncias, que é o caso do calcário, chamadas de bases. Quando nós vamos falar bases, eu não quero que vocês imaginem algo que está embaixo, e sim substâncias químicas chamadas bases, que elas têm um comportamento oposto às substâncias ácidas. Assim como positivo, o oposto é negativo. Norte, o oposto é sul. Ácido, o oposto é base. Só que assim como tem ácidos extremamente corrosivos, do outro lado temos bases extremamente corrosivas. Existem ácidos fracos, tem bases fracas. Maravilha? Então nós vamos falar de todos os tipos de bases nesta aula de hoje. Seguimos em frente. Olha só, quando eu falo substâncias básicas, eu posso usar um outro termo para me referir a elas, que é substâncias alcalinas. E veja só essa reportagem que eu trouxe para vocês. Propaganda de água alcalina é vetada. Esse produto tem benefícios? A marca, coloquei X aqui para não fazer propaganda, precisou retirar do ar uma campanha publicitária sobre suas águas alcalinas, por determinação da Justiça. Isso porque houve veiculação de publicidade enganosa e prática de concorrência desleal por parte da marca. O que aconteceu aí? A propaganda leva o consumidor a crer que a água ser alcalina é uma propriedade benéfica, tal qual o baixo teor de sódio, com o intuito marqueteiro e sem comprovação científica. E a RE, no caso a empresa, não conseguiu demonstrar o fundamento científico da associação. Pelo contrário, afirmou que se trata de uma questão ainda em discussão dentro do meio científico, de modo que a publicidade pode ser considerada enganosa, escreveu Bedende, que é o juiz, em seu despacho. Ou seja, a água ser alcalina não tem comprovação científica de que ela fornece mais saúde para quem consome do que ela for uma água que não é alcalina. Ou seja, a água ser rica em bases na composição, os minerais que compõem a rocha onde aquela nascente existe, fornecem muitas bases para essa água, não quer dizer que ela é melhor para a sua saúde. E a empresa estava usando isso para fazer propaganda. Olha, nossa água é alcalina, maravilha, beba e você vai viver 3.500 anos. Não tem prova disso. Combinado? Então, cuidado. Você vê uma propaganda, uau, que legal, é alcalina, vou comprar, é mais saudável. Ninguém disse isso. Não há provas disso. Como é que nós sabemos então, professor? Estudando. Participando da aula de hoje, você já sabe disso. E saberá de mais coisas. Quais elas? Vamos tentar viver feliz. Objetivos nossos. Vamos entender o que são as bases. Vamos aprender a dar nomes para elas e para o cátion que elas liberam.
Lembra que no ácido havia liberação de ânions? Misturou um ácido com água, solta H+, e solta um ânion. Misturou a base com água, ela vai soltar OH- e um cátion. Vamos olhar com detalhes, pois são substâncias iônicas, e as substâncias iônicas, quando misturadas com água, ionizam, liberam íons. Seguindo em frente, descobrir o nome desses cátions e estar com o caderno para realizar anotações. Está anotando os conteúdos? Está anotando os apontamentos que eu trago? Isso é importante. Utilizar os aplicativos para tirar dúvidas. Está fazendo a sua parte nesse ponto? Também é importante. Seguimos com a aula de hoje, começando com uma pergunta já, para esquentar o seu cérebro. Ligação entre dois átomos em que ocorre doação de elétrons. Quem tem elétron sobrando, dá de presente para quem tem elétron faltando. Qual é o nome desse tipo de ligação? Eu volto em 30 segundos. Meninada, doação de elétrons. Um tem a mais, deu para o outro os seus elétrons. Ligação iônica. Covalente tem compartilhamento, metálica também. Então você empresta, mas quer de volta. Iônica não, topa você, eu não quero mais. Maravilha? Seguindo em frente. E as bases, que são substâncias iônicas? Lembra que eu contei para vocês que nos ácidos, o Svante Arrhenius disse, é ácido porque em água solta H+. E base? Como é base? O próprio Arrhenius disse também, são compostos que em água liberam OH-. Jogou em água, liberou H+, e não tem outro cátion, só tem o cátion H+, é ácido. Jogou em água, liberou OH- e não tem um outro ânion, só tem OH-, é base. Tá vendo? Comportamentos opostos. Um em água libera H+, outro em água libera OH-. Espera aí. O ácido libera H+, sobra o ânion. Sim. A base libera OH-, sobra um cátion. Toda base tem que ter OH-? Sim. Como chama-se esse OH-? Hidroxila. Lembra o nome do OH+ do ácido? Hidrônio. Qual que é o nome do OH-? Hidroxila. Alguns livros trazem a hidroxila
com outro nome, oxidrila. Eu prefiro hidroxila. Seguimos. Exercício para vocês treinarem. As ligações iônicas formam substâncias que, quando são solubilizadas em água, liberam íons, que é uma característica de ácidos e bases. Qual características as soluções iônicas apresentam? Qual dessas é uma característica de solução iônica? Responde e eu já venho.
bonitos e bonitas. Liberou íons, eu tenho elétrons sobrando por tudo. Se eu tenho elétrons sobrando, vai ser um isolante? Vai impedir a passagem de corrente elétrica? Vai emitir radioatividade ou radiação? Nenhum. O que ele vai fazer? Ácidos e bases, quando dissolvidos em água, são bons condutores de corrente elétrica. Inclusive, um limão, ele além de conduzir corrente elétrica, por exemplo, ele também gera corrente. Você pode fazer pilhas associando limões e alguns metais, como cobre e zinco. Por quê? Porque ele produz elétrons de tanto elétron livre que tem. Porque tem ácido e água, uma solução iônica. Toda pilha precisa de uma solução iônica para funcionar ou de uma solução básica, uma solução alcalina. Já viram as pilhas alcalinas? Ao invés de ter um ácido ali no meio, tem uma base. Simples assim. Seguindo a aula de hoje. Então, explicando bases, sofrem o processo de dissociação quando dissolvidas em água. O que é dissociação? A dupla que doou elétrons e recebeu, da ligação iônica, se separam, formando um ânion hidroxila e o cátion. Maravilha? Então, o ânion hidróxido, OH-, e um cátion, que geralmente é um metal. Geralmente é um metal. Não é uma regra. Seguindo. Exemplos. A base mais comum de todas, hidróxido de sódio, que é essa aqui. Né? Eu pus essa imagem aqui por causa do formato, cabe melhor, tá bom? Então, o hidróxido de sódio, soda cáustica, conhecida popularmente, muito bom para dissolver gorduras, usa na fabricação de produtos de limpeza, principalmente sabão e sabonete. Usa-se uma base fortíssima, altamente corrosiva, muito cuidado. Olha lá, corrosivo escrito na embalagem. Na teoria não pode ser vendido para qualquer um. Um outro tipo de base aqui, ó, hidróxido de magnésio. Já é uma base muito fraca. Usamos como antiácido para problemas de estômago. Dá para usar para limpar alguns metais, para fabricar pasta de dente, para fabricar desodorante, né? Pomada para assadura em crianças. Então, é um outro tipo de substância, é uma base ainda, porém muito mais fraca. Mas olha só, o que elas têm em comum? Sódio é um metal, magnésio é um metal, família 1A, família 2A. Metal alcalino terroso. Continua a regra, metais. Seguindo a nossa aula, equação de dissociação. Joguei a base em água, eu nunca jogo água na base. Por quê? Porque algumas bases, quando dissociam, aumentam muito de temperatura, efervescem, ou seja, liberam gás oxigênio, gás carbônico. Isso pode gerar acidentes. Então, eu sempre vou colocar a base na água. É mais ou menos como você pensar assim. Você joga a água no suco em pó ou o suco em pó na água. É mais seguro você jogar o suco em pó na água. Aí ele vai dissolvendo lentamente. Tá bom? Claro que o suco em pó não produz uma reação perigosa, mas em laboratório nós pensamos assim. Eu coloco o soluto no solvente. A água é o solvente. Eu nunca coloco o solvente no soluto, senão vou ter problemas. Combinado? Regras de laboratório também. Então, vou colocar a base em água. E aí, o que acontece com essa base? Acontece isso. Coloquei o hidróxido de sódio em água, já que ele é uma base, obrigatoriamente libera OH-. E o cátion Na. Coloquei o hidróxido de cálcio em água. É uma base, libera OH-. 2 OH-, né? E libera o cátion cálcio. Coloquei o hidróxido de alumínio em água. Libera o cátion alumínio e 3 hidróxidos. Tudo bem? Mais hidróxidos, mais forte? Não, não tem essa regra. Tá bom? A força está ligada e sim a capacidade de liberar OH e não a quantidade de OH que libera. Beleza? Vamos lá. Perguntinha simples para vocês. Se a cal virgem, CaO, for hidratada, reage com a água e se torna hidróxido de cálcio. Que tipo de substância é essa e qual o seu nome? Faz aí, eu já volto.
meninos e meninas, comentei já várias vezes na aula de hoje para vocês. Quem é o CaOH2? É uma base chamada hidróxido de cálcio. Como eu iria saber, professor? Simples. Não é um ácido, porque tem hidroxila. Essa hidroxila está ligada a um cátion. Que cátion é esse? Sódio ou cálcio? É o sódio. Sódio é Na. Ca é quem? Cálcio. Então, hidróxido de cálcio. Maravilha? Seguindo a nossa aula. Relembrando, ácidos sem oxigênio, hidrácido. Lembrou bem? HF, HCl, HBr, HI. Por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Oxiácidos com oxigênio, a maioria dos ácidos. Como exemplo para vocês, HClO3, o ácido clórico. Lembrou bem? A maneira de dar nome era diferente, né? Os hidrácidos usa hídrico, os oxiácidos geralmente usa ico, mas pode ser oso também. Pode ser perclórico, pode ser hipocloroso. Lembra que podia entrar esse prefixo na frente. E nas bases? A base é muito mais simples. A base é bem mais tranquilo de dar nome. Não interessa o número de cátions, se é 1 sódio, se é 2 sódios, se é 38 sódios. E não interessa o número de hidroxilas. O nome é sempre simples. Hidróxido de e o cátion. Acabou. Ácido é um pouco mais complexo, precisa de uma atenção melhor. Base é mais simples. Então, como é que vai ficar o nome? Hidróxido de e o cátion. Por exemplo, veja só. NaOH. Esse aqui é o ânion, correto? Mistura em água, libera ânion, OH-. Se esse é o ânion, e isso aqui é uma solução iônica, o Na só pode ser o cátion. Quem que é o cátion? Sódio. Então, como é que fica o nome? Hidróxido de sódio. Maravilha? Se tivesse 38 sódios, continuaria se chamando hidróxido de sódio. Nossa, professor, mas se tivesse 2 sódios, não teria que ser hidróxido de disódio, de bissódio? Não, não precisa. Bases é ótimo, né? Simples. Seguindo, outros exemplos, igualzinho os slides de ácido, né? Presente da tia Carol. Vamos lá. CaOH2. Maravilha. Ânion cátion. Como é que vai ficar o nome? Hidróxido de cálcio. Nossa, mas tem um 2, não seria um dihidróxido? Não, já te falei, cara. É só hidróxido de. Acabou. Quer ver só? LiOH, hidróxido de lítio. Pronto. Simples. AlOH3, hidróxido de alumínio. Também um antiácido, né? Para quem tem acidez em excesso, azia, e vamos lá. Tem várias marcas aí que eu não vou citar o nome de nenhuma. Para você treinar, lembra desse modelo de exercício da aula de ácidos? Mesmo modelinho. Anota, responde. Você aprendeu a reconhecer os ácidos e as bases. E como é feita a nomenclatura dele. Agora, encontre dentre os compostos abaixo quais são bases. E diga como eles se chamam. Eu já volto.
Gente fofa, segue o tio aqui, ó. Tem um OH, maravilha, então é uma base. Hidróxido de cálcio, perfeito. Tem o H, então é um ácido, não interessa, queremos só base. Tem um OH, base, hidróxido de manganês, perfeito. HI é um ácido. E esse aqui, que começa com H e termina com OH, meu Deus, e agora? Ele é um ácido base? É um ácido oxigenídrico? Ou um hidróxido de hidrogênio? Nenhum nem outro. É água. Não tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio? 2 hidrogênios e 1 oxigênio é água. Não me interessa, só quero saber de base. Como é que fica? Hidróxido de cálcio e o hidróxido de manganês. Perfeito? Atenção às coisas. Seguindo a aula de hoje, um outro fique atento. Fique atento com o quê? Os ácidos. Lembra que eu falei para vocês? Ácido clorídrico, ácido carbônico, hidróxido de sódio. O que eu quero que vocês fiquem atentos? Ácido forte, tá bom? Tem oxigênio, ácido fraco. Na base, isso não determina a força da base. Bases sempre terão oxigênio, primeira coisa. Segundo, não é quanto OH que a base libera que determina a força, e sim a facilidade de liberar OH. Então, o cátion, ele é muito grudado com o OH, vai dar uma base fraca, porque ele tem dificuldade em se soltar do OH. É um cátion que não está nem aí para o OH. Vai dar uma base forte, porque ele vai soltar com facilidade e é o OH que é corrosivo. Assim como no ácido, quem corrói é o OH. Maravilha? É essa a ideia que nós temos que ter em mente. Por isso que eu coloquei, fique atento. Para os ácidos, a presença de oxigênio enfraquece. Para as bases, não muda nada. Até porque sempre tem oxigênio nas bases. Feito, meninada? Vamos lá. Fechando, travando na sua cabeça isso. NaOH misturou com água. Cátion Na+, ânion OH-. CaOH2 misturou em água. Cátion Ca com 2 cargas positivas e 2 ânions hidroxila. Maravilha? Por quê? Tinha 2 hidroxilas aqui, ó, não é? Então, quando ioniza, 2 ânions hidroxila. Al2OH3 misturou em água. 1 cátion alumínio com 3 cargas positivas e 3 hidroxilas, cada uma com uma carga negativa. Beleza? Firme e forte? Valente? Seguindo então. Hidróxido de lítio misturou em água, libera lítio com uma carga positiva e hidroxila com uma carga negativa. Feito? O nome de todos, hidróxido de. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio e hidróxido de lítio. Maravilha? Treina lá. O hidróxido de alumínio, AlOH3, possui 3 hidroxilas. Quando em solução aquosa, libera sua hidroxila. Mostre a equação de dissociação e compare com o que acontece com a dissociação do ácido carbônico, H2CO3. Então, mostra como é que é essa base quando jogada em água e depois mostre como é o ácido e explique a diferença dos dois. Tem diferença, professor? Sim, tem. Eu já venho.
Meninos e meninas, muita atenção, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Olha para cá. Hidróxido de alumínio. Misturou em água. É uma base. Obrigatoriamente libera hidroxila e o alumínio. Só que se dissocia totalmente. H2CO3 é um ácido. Misturou em água, vai liberar H+, hidrônio. Só que ele é um ácido fraco. Lembra? Oxiácidos são ácidos fracos. Se ele é um ácido fraco, ele não se dissocia completamente. Então, ele não irá liberar os dois hidrogênios. Ele não vai formar 2H+, e CO3-. Ele vai conseguir liberar somente um dos hidrogênios. Por quê? Porque o CO3 ele quer muito ter um oxigênio só dele. Desculpe, um hidrogênio só dele. E ele fica agarrado com o hidrogênio, ele não solta o outro hidrogênio. É muito amor por um hidrogênio só. Entenderam a ideia? O que acontece então? Então, dissociou isso aqui em água. Forma Al3+, mais 3OH-. Como é que eu sei que o alumínio é 3+? Simples. Cada OH é uma carga negativa. Certo? Se eu tenho 3 OHs, o alumínio só pode ter 3 cargas positivas para equilibrar. Tem que equilibrar, lembra? Ligação iônica, um doa, outro ganha. Já o ácido carbônico, que é fraco e não se dissocia completamente, libera um H+, sobrando o quê? HCO3- carbonato. Perfeito? Então, na dissociação da base, todas as hidroxilas ionizam. E dá para completar ainda. Na dissociação do ácido carbônico, que é um ácido fraco, dissocia-se apenas um dos hidrogênios. Maravilha? Tranquilo. É simples. É só ter calma. Perfeito? Recapitulando a aula de hoje, meus queridos. Como dar nome para as bases? Nome para a base é uma benção. Hidróxido de. Acabou a conversa. Cátions das soluções básicas alcalinas. Quem é o cátion? É o próprio nome do átomo. É diferente do ácido que o cátion podia ter vários nomes, né? Cloreto, clorato, clorito. Não, aqui é o nome do cátion. É sódio, é cálcio, é lítio. Acabou. E aquelas dicasinhas para a nossa vida ser boa? Para chegar naquele viver feliz que eu falo no começo da aula? Sabedoria no uso dos recursos naturais. Muita inteligência no traquejo, na lida com a natureza. Senão geramos problemas graves. Estamos em racionamento de água, então use a água com mais sabedoria do que você já faz. Para o seu período de isolamento ser saudável, não somente não pegando corona, mas para a sua cabeça ficar saudável. O que você precisa fazer, além de assistir aulas de ciências, que é uma matéria maravilhosa? Tomar água, se alimentar bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, plante, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina, horários de comer, levantar, se alimentar, tudo mais. Ok? Obrigado por acompanhar essa aula de bases e nos vemos na próxima aula com os sais.